Minha filha chamou minha esposa de uma substituta obviamente inferior à mãe morta dela, na minha festa de aniversário de casamento, na frente da minha família, na frente dos nossos amigos. E eu não gritei, não implorei, não fiz cena. Só fiquei ali olhando enquanto tudo começava a desabar do jeito mais silencioso possível. Silencioso ou nada? Covarde? Chama do que quiser. O fato é este. No dia seguinte, minha esposa tirou o dinheiro da faculdade. E desde então minha filha me bloqueou em tudo. E agora você não consegue parar de reviver a noite. Não consigo. Já faz algumas semanas, e eu continuo voltando para aquele momento como se, em alguma repetição, eu fosse finalmente encontrar o ponto exato em que deixei isso crescer demais. Então vou contar. Do começo. Do jeito certo. Meu nome é Kyle. Tenho 42 anos. Tenho uma pequena empresa de instalação de pisos e revestimentos. Residencial, um pouco de comercial leve. Faço isso há uns 8 anos. Não tem glamour nenhum, mas eu sou bom no que faço e o trabalho paga as contas. Ou pagava com folga. Ultimamente. Não muito. Aí vem a parte do homem sobrecarregado. Vem a parte do contexto. Porque contexto importa. No último ano e meio as coisas apertaram. Nada de falência. Nada de colapso. Só aquele aperto chato, constante, que faz fluxo de caixa virar assunto de madrugada e faz você empurrar despesa grande com a barriga, fingindo que está tudo sob controle. Não estava. Estava administrável. Que é diferente. Administrável até parar de ser. Exato. E, no meio disso, eu estava casado com a Nina havia 2 anos. Juntos, quase 5. Namoramos por 3. Casamos faz 2. Ela tem 39 anos. Trabalha como gerente administrativa de um grupo odontológico aqui da cidade. Estável. Organizada. O tipo de pessoa que presta atenção de verdade. Você comenta uma coisa pequena uma vez, meio sem pensar, e 6 meses depois ela lembra. E resolve. E nem faz propaganda disso. Você sempre adorou esse jeito dela. Porque é raro. Porque ela não performa cuidado. Ela simplesmente cuida. E eu também tenho uma filha, a Brooke. 18 anos agora. Prestes a começar a faculdade no outono. A mãe dela e eu nos divorciamos quando a Brooke tinha 10. E não teve traição. Não teve escândalo. Não teve um grande vilão. Foi aquele tipo de desgaste lento e humilhante que só parece limpo para quem olha de fora. A gente se tornou educado demais, distante demais, automático demais. 2 colegas de casa que sabiam exatamente onde guardar a louça e já não sabiam mais o que fazer um com o outro. Bonito no discurso. Não estou embelezando. Estou sendo honesto. Foi feio do jeito quieto. A gente se separou em termos razoáveis. A coparentalidade funcionou sem muita guerra. A Brooke sentiu, claro. Criança sempre sente. Mas ela ainda tinha os 2 lados. Ficava a maior parte da semana com a mãe e o resto comigo. Era imperfeito, mas funcionava. 8 meses depois. 8 meses depois de a Nina entrar na minha vida, a mãe da Brooke morreu. Aneurisma. Dormindo. Sem aviso. Sem preparação. Sem aquela fase em que a família percebe que algo está errado. Nada. Ela foi dormir e não acordou. Só isso. Um corte seco. A Brooke tinha 15 anos. E acabou. Acabou mesmo. Porque tudo que ela tinha conseguido organizar dentro da cabeça sobre o divórcio foi esmagado de uma vez só pelo luto. Antes da morte, a separação ainda era dolorosa, mas reversível em algum nível emocional. A mãe dela continuava existindo. Continuava sendo um lugar para onde voltar. Um eixo. Uma presença. Depois do funeral virou outra coisa. O divórcio deixou de ser só uma ruptura entre adultos e passou a parecer, para ela, uma injustiça total, definitiva, impossível de desfazer. O chão sumiu dos 2 lados. Sim. Ela não tinha mais a casa da mãe nos fins de semana. Não tinha mais aquele refúgio. Então veio morar comigo em tempo integral. E, nos fins de semana, visitava os avós maternos para manter algum vínculo com aquele lado da família. Eu vi isso acontecer. Vi a Brooke perder a mãe. Vi o luto sequestrar tudo. E a Nina viu também. Desde o começo. Mesmo assim, você trouxe outra mulher pra perto. Eu não trouxe outra mulher para ocupar o lugar de ninguém. E a Nina nunca tentou ocupar esse lugar. Nunca. Esse ponto importa. Ela sabia onde estava entrando. Sabia da perda. Sabia do peso. E justamente por saber, nunca se apresentou como substituta da mãe da Brooke. Nunca tentou comprar afeto com o discurso pronto. Nunca forçou intimidade. Porque isso teria explodido na hora. Claro que teria. A Nina foi cuidadosa num nível que, olhando para trás, eu acho até impressionante. Ela entendeu que a Brooke precisava controlar o ritmo de qualquer aproximação. Então ela fez a única coisa que dava para fazer. Apareceu. Tentou. Continuou tentando. Sem invadir. Sem teatralizar. Tentou do jeito dela. Tentou do jeito consistente. Aprendeu do que a Brooke gostava de comer e fazia esses pratos sem anunciar como presente, sem transformar gentileza em espetáculo.
Guardava coisas pequenas que a Brooke comentava de passagem. Uma série, uma loja, uma preferência boba. E mais tarde retomava isso de forma natural, como quem de fato ouviu e se importou. Quando eu chegava à tarde em casa e as duas já tinham ficado sozinhas por 1 hora, 2 horas, a Nina sempre fazia o esforço. Perguntava do dia. E ouvia a resposta inteira. Não perguntava só por obrigação. Eu sempre tentava deixar a porta aberta. Sempre. Eu lembro de uma coisa específica que nunca saiu da minha cabeça. Mais ou menos 1 ano depois de a Nina e eu começarmos a namorar, a Brooke comentou por alto que sentia falta de uma sopa específica que a avó costumava fazer. Foi um comentário jogado no ar. Pequeno. Daqueles que quase ninguém registraria. 3 semanas depois, a Nina fez a sopa do zero. Sem ninguém pedir. Procurou receita regional e tudo. Acertou. Fez direito. E eu disse obrigada. Disse obrigada e voltou para o celular. Só isso. E eu lavei a panela e segui o dia. Exato. Essa foi a dinâmica por 5 anos. 5 anos. E preciso ser muito preciso aqui. A Brooke não era escandalosamente grossa naquela fase. Não gritava com a Nina. Não humilhava a Nina na frente dos outros. Não naquele período. Era mais frio que isso. Mais difícil de confrontar. Mais fácil de racionalizar. Eu mantinha distância. Mantinha. E fazia isso com uma consistência absurda. Respondia perguntas com o mínimo possível. Evitava ficar sozinha com a Nina quando dava. Aceitava a gentileza sem abrir 1 centímetro a mais do que o necessário. Quando a Nina levava café de manhã, a Brooke dizia valeu e mergulhava de novo no telefone. Quando a Nina tentava puxar assunto, recebia resposta curta. Sempre educada no suficiente. Sempre fechada no essencial. Um muro, sem grito, sem rachadura. Isso, um muro sem cena. E talvez por isso eu tenha deixado durar tanto. Porque é fácil identificar crueldade quando ela vem com berro. O difícil é encarar o que fazer quando ela vem na forma de uma recusa constante, fria, limpa, tecnicamente educada. A mensagem estava lá o tempo todo. Existe um limite para o quanto você vai entrar na minha vida. E eu não vou mover esse limite por ninguém. Porque ninguém substitui mãe. Eu sei. Eu sabia. E foi aí que comecei a mentir para mim mesmo do jeito mais confortável possível. Eu dizia que era luto. Dizia que a Brooke precisava de tempo. Dizia que se eu não forçasse nada, 1 hora alguma coisa ia ceder naturalmente. Que afeto não se arranca no braço. Que era melhor esperar. Que ela ainda estava processando. Que seria injusto cobrar calor de uma menina que tinha perdido a mãe daquele jeito. Tudo isso tinha fundo de verdade. E justamente por isso servia tão bem como desculpa. Aí, finalmente. Sim, desculpa. Porque o que eu não queria admitir era mais feio. Eu não queria comprar a briga. Eu não queria ter a conversa real com a Brooke. Aquela conversa em que eu teria de dizer, com todas as letras, que a Nina merecia mais do que o mínimo mecânico de civilidade. Que tentar amar alguém e ser mantida num corredor congelado por 5 anos não era aceitável. E eu sabia que, se falasse isso, a Brooke ia se fechar. Ia ouvir como uma traição. Ia achar que eu estava escolhendo a Nina. E você morria de medo de perder terreno com a sua filha. Moria. Porque eu tinha passado anos tentando reconstruir a relação com ela depois da morte da mãe. Qualquer passo errado parecia risco de desabar tudo de novo. Então eu adiava. Sempre adiava. Dizia que não era o momento certo. Dizia que ela estava frágil demais. Dizia que no mês seguinte talvez estivesse melhor. 1 mês. Depois outro. Depois outro. 1 mês virou 5 anos. 5 anos da Nina tentando. 5 anos da Brooke travando. 5 anos de mim escolhendo a mesma não decisão e fingindo que omissão não conta como escolha. Conta. Conta muito. E cobra juros. 5 anos assim. Depois de todo esse tempo, eu e a Nina resolvemos comemorar nosso 2º aniversário de casamento com um jantar em casa. Nada gigante. Só família próxima e alguns amigos bons. Umas 22 pessoas. Coisa íntima. A Nina organizou quase tudo, o que significava que a noite de fato tinha chance de funcionar. Porque, se dependesse de mim, metade estaria traçada e a outra metade estaria sem talher. Isso, pelo menos, você reconhece. Reconheço mesmo. E a noite estava boa. Boa de verdade. Comida boa. Gente relaxada. Conversa fluindo. Um clima morno, feliz, quase raro. Era uma daquelas noites em que você olha ao redor e pensa, por um segundo idiota, que talvez as coisas estejam entrando nos eixos. Que talvez os anos difíceis tenham virado passado. Você viu o que queria ver. De novo. Vi. Porque alguns dias antes da festa a Brooke parecia melhor, mais leve, mais comunicativa no jantar. Fazendo perguntas reais para a Nina sobre a organização da noite. Nada enorme, nada melodramático. Mas diferente. Suficiente para chamar a atenção. E você leu aquilo como sinal de abertura. Li. Não achei que era reconciliação nem nada assim, mas registrei como um bom sinal. A Brooke já tinha mostrado lampejos de suavidade antes.
só que nunca duravam. Mesmo assim, eu deixei aquele pequeno movimento me acalmar. Hoje eu vejo isso com uma clareza quase humilhante. Eu estava vendo exatamente o que queria ver. Nem mais, nem menos. Porque te convinha acreditar. Porque me dava alívio acreditar. A Brooke estava em casa naquele verão. Tinha voltado de um programa de gap year no exterior alguns meses antes. Ia começar a faculdade no outono. Estava naquela fase estranha entre adolescência e vida adulta, com energia demais para um lado e maturidade de menos para outro. E tem uma informação que eu preciso colocar agora, porque ela muda o peso de tudo que veio depois. 2 meses antes da festa. Cerca de 2 meses antes do jantar, eu tive uma conversa com a Nina sobre o primeiro ano da faculdade da Brooke. Mensalidade. Custos. O que dava. O que não dava. E eu preciso deixar claro desde já que esse não era um assunto pequeno, abstrato ou teórico. Era um assunto real, prático, urgente, principalmente para mim. E aí entra o dinheiro. Claro. Claro que entra. Minha empresa estava mais apertada. Eu ainda mantinha as contas em pé, mas sem folga para bancar tudo sozinho sem pensar nas consequências. E a Nina tinha uma situação mais estável, mais organizada, mais previsível. E essa conversa não era casual. Não era. Não mesmo. Na época, eu achei que fosse só planejamento. Um casal discutindo números, prioridades, futuro. Achei que era isso. Só isso. Hoje eu sei que não era só isso nem de longe, porque aquela conversa ficou parada embaixo da mesa como uma bomba bonita, silenciosa, educada. E na noite da festa, sem eu perceber, o pavio já estava queimando. 2 meses antes da festa. Meu negócio estava numa fase lenta. Não quebrando. Não desabando. Mas apertado bastante para que pagar um ano inteiro de faculdade naquele momento colocasse pressão real em cima de tudo. Então eu sentei com a Nina e falei a verdade. Falei do caixa. Falei do aperto. Falei que se eu bancasse tudo de uma vez a empresa ia sentir. E perguntei se ela conseguiria cobrir a mensalidade do primeiro ano da Brooke enquanto eu colocava o negócio de volta nos trilhos. Eu disse que devolveria tudo assim que o fluxo de caixa normalizasse. Eu aceitei na hora. Sem hesitar. Sem condição. Sem negociação. Ela também se ofereceu para assinar junto a um empréstimo estudantil, se aquilo ficasse mais limpo no papel. Esse é o ponto. Naquele ano, a Nina era, na prática, o caminho da Brooke para a faculdade. E eu não sabia de nada. Não sabia, porque eu não te contei. Eu ficava adiando essa conversa. Sempre adiando. Porque parecia estranha de começar. Oi, só para você saber, minha esposa está sendo generosa com você porque eu não consigo cobrir tudo agora. Eu pensava em falar. Deixava para depois. Pensava de novo. Deixava de novo. Foi outra escolha errada. Outra bomba guardada na gaveta. Ótimo. E então, no meio da festa de aniversário, mais ou menos na metade da noite, a Brooke levantou e disse que queria fazer um brinde. E eu senti esperança. Daquelas cautelosas. Quase idiotas. Porque ela nunca fazia isso. Nunca tinha saído do próprio caminho para reconhecer a Nina em público. Nunca tinha reconhecido nosso casamento daquele jeito. Então eu pensei. Talvez agora. Talvez ela tenha amadurecido. Talvez finalmente tenha chegado nesse ponto. Eu pensei a mesma coisa. A Nina olhou para mim do outro lado da mesa, e eu soube. Ela estava pensando igual. E por uns 30 segundos eu acreditei. Acreditei mesmo. Baixei a guarda. Achei que vinha alguma coisa boa. 30 segundos. Foi o que durou a paz. E o começo foi bom. A Brooke nos parabenizou. Disse que era bom ver que a gente tinha feito dar certo. Falou que relacionamento exige esforço de verdade, e que nem todo mundo sustenta isso. Até aí, tudo bem. Depois ela disse que estava surpresa por ver que o pai dela, eu, tinha sido capaz de continuar tentando mesmo com desentendimentos e fases ruins. Ainda dava para relevar. Tinha veneno ali, mas ainda dava para relevar. Você releva demais. Sempre. E aí virou. Rápido. Feio. Ela começou a falar do casamento dos pais dela, do meu casamento com a mãe dela, das brigas que a gente tinha quando ela era criança. E disse que sempre acreditou que, se eu tivesse realmente tentado, eu poderia ter salvado aquele casamento. Que eu nunca dei para a mãe dela o mesmo nível de esforço que aparentemente eu dou para Nina agora. Foi aí que a sala gelou. Na hora. Meu pai largou o garfo. Fez aquele barulho seco no prato. A mãe da Nina parou com o copo no ar. Ninguém mexeu mais. Ninguém mastigou mais. Eu tentei pegar o olhar da Brooke, fazer algum sinal, cortar aquilo antes que piorasse. Mas ela não estava olhando para mim. Ela só continuou. Firme. Fria. Direta demais. Porque aquilo não nasceu ali. Aquilo veio pronto. Então ela disse que não entendia como eu tinha escolhido casar com a Nina depois da mãe dela. Porque, na avaliação dela, a Nina era um downgrade óbvio. Ela falou assim, desse jeito, em voz alta, na frente de uma sala cheia de gente que conhecia todos nós. E não parou aí.
Disse que não era só em aparência. Era em inteligência também. Que ela simplesmente não conseguia entender o que eu via na Nina. E depois ela olhou pra mim. Olhou. Virou para a Nina e falou direto com ela. Disse que ela devia se considerar com sorte por a mãe dela não estar mais ali. Porque, se estivesse, a Nina não teria tido chance nenhuma. Aí ela pousou o copo, subiu para o quarto e deixou a mesa inteira morta. Eu falei o que eu queria falar. Downgrade óbvio. Nossa, isso aí teve ensaio. Frio. Calculado. Cruel pra caramba. A Nina não chorou, não rebateu, não fez cena. Ela só ficou imóvel. Daquele jeito assustador em que a pancada foi tão absurda que o corpo ainda não alcançou. Eu fui direto até ela, peguei a mão dela. Falei baixo que aquilo não estava certo e que eu ia resolver. Eu só assenti. Só isso. Um aceno. Nada mais. E, depois disso, os convidados começaram a ir embora do jeito mais educado e desconfortável possível. Despedidas rápidas. Frases curtas. Obrigados apressados. Ninguém sabia onde enfiar o rosto. E eu não culpo ninguém. Eu também não saberia o que fazer naquela mesa. A casa esvaziando. Eu fiquei perto da Nina o resto da noite. Enquanto as pessoas saíam, ela continuou quieta. Não me perguntou o que eu ia fazer. Não exigiu resposta. Não me deu ultimato. Não explodiu. Só ficou sentada com aquilo. Depois ainda ajudou a tirar alguns pratos da mesa como se fosse o fim normal de uma noite normal. E eu ficava olhando para ela, procurando um sinal. Qualquer sinal do que ela precisava. Mas ela não me dava nada para ler. Eu tinha chegado no meu limite. Quando o último convidado foi embora, a Nina disse que ia se deitar. E falou daquele jeito simples que não é simples. Daquele jeito em que vou dormir. Na verdade, quer dizer, acabou que eu consigo suportar hoje. Traduzindo. A alma apagou. Eu fiquei na cozinha sozinho por quase 1 hora. Sem TV. Sem celular. Sem nada. Só sentado. Repassando o brinde inteiro. Cada frase. Cada frase. O tom da Brooke. Firme o tempo todo. Firme demais. Como se ela tivesse ensaiado. E no fim de tudo, a palavra que continuava voltando era aquela. Downgrade. Seca. Fria. Caindo no meio da mesa e ficando lá. Você percebeu tarde. Mas percebeu. Depois eu subi e disse para a Brooke que de manhã cedo ela iria para a casa dos avós. E ela reagiu mais do que eu esperava. Disse que queria ficar. Disse que queria confrontar a Nina no dia seguinte. E isso até hoje não entra direito na minha cabeça, porque tinha sido ela que tinha acabado de atravessar todos os limites possíveis. E ainda queria continuar. Queria. E eu disse que não. Fiz as ligações naquela mesma noite enquanto ela dormia. Arrumei uma mala. Resolvi tudo. E, antes de a Nina acordar, a Brooke já tinha ido embora. A Nina nem teve a chance de dizer nada olhando para ela. Eu ainda não sei se essa foi a decisão certa. Talvez não tenha sido. Mas eu não queria mais estrago antes de todo mundo esfriar. Segura essa, porque isso aqui importa. 5 anos. 5 anos de comida feita do jeito que a garota gostava. 5 anos de cuidado sem aplauso. 5 anos de paciência. E o retorno foi um discurso preparado na festa da própria mulher. Não foi impulso. Não foi tropeço. Foi execução. Os 2 dias seguintes. Os dias seguintes entre mim e a Nina foram ruins daquele jeito silencioso que às vezes pesa mais do que uma briga gritada. Ela não me cobrou nada. Não pediu que eu cortasse minha filha da minha vida. Não me deu ultimato. Não exigiu prova de lealdade. Só ficou com aquilo, processando sozinha, do jeito dela. Porque é assim que a Nina lida com dor. Em silêncio. Para dentro. Eu precisava entender o tamanho da ferida primeiro. E eu fiquei tentando descobrir o que eu poderia dizer que não soasse vazio. Fui trabalhar nos 2 dias e não produzi quase nada. Minha cabeça só rodava em círculo. Era consertável? Eu queria mesmo consertar? Mas consertar de verdade? Não abafar. Não remendar. Não empurrar para baixo do tapete. Eu queria que a Brooke entendesse o que tinha feito. Entendesse mesmo. E que, se fosse pedir desculpas, fosse porque enxergou a crueldade daquilo. Não porque queria aliviar a própria situação. Ou você só queria que o clima baixasse sozinho? Essa era a pergunta pior. A mais feia. Porque eu não sabia se estava buscando reparo de verdade, ou se estava, mais uma vez, procurando silêncio. O mesmo silêncio em que eu me escondi por 5 anos. O mesmo silêncio que deixou tudo apodrecer sem ninguém tocar no assunto. E, se eu fosse honesto comigo mesmo, era isso que mais me assustava. Talvez a Brooke não fosse a única pessoa naquela casa que tinha passado dos limites. 3 dias depois da festa. Eu continuava chegando na mesma resposta. E continuava odiando essa resposta. Eu ia falar com a Nina, perguntava como ela estava, tentava ler alguma coisa no rosto dela, e ela dizia que estava bem. E eu acreditava, até certo ponto. Bem no sentido de que ela não estava desmoronando. Não estava em crise. Não estava aos pedaços. Mas tinha mudado. No jeito de andar. No jeito de falar. No jeito de ocupar a casa. Mais contida. Mais fechada.
Como se ela estivesse recalibrando alguma coisa lá dentro e não quisesse me dar acesso ao processo antes de terminar de entender sozinha o que aquilo significava. Eu ainda estava de pé. Só não estava no mesmo lugar. 3 dias depois da festa, eu contei para ela sobre a faculdade. Contei tudo. O aperto do negócio. O acordo que eu tinha feito com a Nina para cobrir o primeiro ano da Brooke. O fato de a Brooke não saber. O fato de eu ter empurrado essa conversa até tarde demais. A Nina ouviu sem me interromper. Sem uma pergunta no meio. Sem suspiro fundo. Sem cena. E, quando eu terminei, ela só disse que não ia mais fazer aquilo. Preto, limpo, justo. Foi exatamente assim. Uma frase, sem explosão, sem ultimato, sem ou sua filha pede desculpas ou eu sumo. Só uma linha clara. E eu não tinha argumento. Nenhum. Eu tinha visto a Nina tentar por 5 anos. Tentar de verdade. Vi ela ser mantida do lado de fora repetidas vezes e, mesmo assim, voltar no dia seguinte com cuidado, com esforço, com paciência, sem me cobrar intervenção, sem exigir aplauso. E agora a lógica seria o quê? Depois de ser humilhada na própria festa, depois de ouvir que era um downgrade da mãe morta da Brooke, ela precisava apertar reset e pagar a faculdade? Não. Não existia mundo em que eu pudesse pedir isso dela. Então eu não pedi. Mas eu ainda achava que um pedido de desculpas resolvia. E foi aí que eu comecei a ver o formato real do problema. Eu contei para a Brooke alguns dias depois da festa. Ela ficou furiosa. E uma parte daquela reação era legítima, sim. Eu deveria ter contado antes. Deveria ter explicado que as finanças estavam apertadas. Deveria ter dito claramente que a Nina era o plano naquele momento. Isso é meu. Totalmente meu. Eu errei nisso. Mas a maior parte do que a Brooke dizia vinha de outro lugar. Vinha da ideia de que um pedido de desculpas adequado apertaria um botão mágico, zeraria o dano, e ela continuaria recebendo exatamente o que já esperava receber. Tipo, eu peço desculpa, vocês superam. A vida segue. Exato. Só que não funciona assim. O pedido de desculpas veio uns 2 dias depois da festa. Eu li com cuidado. Li devagar. E reconheci na hora o que estava na minha frente. Aquilo não era remorso de verdade. Não era eu disse algo horrível e estou envergonhada do que eu virei naquele momento. Era outra coisa. Era eu entendi que isso pode custar caro para mim e eu preciso limitar o prejuízo. Foi isso que eu li. Foi isso que estava ali. E a ordem dos acontecimentos deixava tudo pior. O pedido só apareceu depois que o avô dela explicou, sem rodeios, o que estava em jogo. Antes disso, nada. Então não foi consciência. Foi cálculo. Antes do Costa aparecer, não veio arrependimento nenhum. Não veio. E depois disso a Nina ficou quieta por um tempo. Quieta daquele jeito que pesa. E então disse que tinha acabado. Não comigo. Não com o casamento. Com o projeto. Com essa tentativa de conquistar a aceitação da Brooke. Ela disse que tinha dado tudo o que tinha por 5 anos. Tudo. E que tinha terminado. Não me mandou escolher lados. Não exigiu corte dramático. Não me pediu prova de lealdade. Só disse, com calma, que aquela parte tinha acabado. E o pior é que o jeito calmo dela tornou tudo mais pesado. Se ela tivesse gritado, talvez eu tivesse um lugar fácil para colocar a culpa. Mas não tinha grito. Só limite. O dinheiro nunca foi o ponto. O ponto foi o limite. Uma semana depois da festa. Mais ou menos uma semana depois, eu e a Nina tivemos uma briga de verdade. Não sobre ela ter cortado o dinheiro. Ela não estava errada, e eu sabia disso. A briga foi sobre mim. Sobre onde eu realmente estava em tudo aquilo. Não a versão que eu contava. A versão real. A versão que aparecia nas escolhas. E eu não tinha uma resposta limpa. Não de imediato. E ela percebeu. Pressionou. Não com escândalo. Com precisão. Disse que nunca tinha se sentido de fato respaldada por mim quando o assunto era a Brooke. Que, por anos, tinha contado para si mesma que isso acontecia porque eu estava tentando proteger o vínculo com a minha filha. Mas agora ela não sabia mais se a explicação era tão nobre assim. Talvez fosse mais simples. Talvez eu só tivesse aceitado vê-la ser tratada daquele jeito desde que isso mantivesse a casa em silêncio. Aí doeu. Porque era verdade. Porque era. E ela continuou. Disse que passou 5 anos tentando construir alguma coisa com a Brooke, que, toda vez que encontrava um muro, fazia a mesma revisão interna. Estou forçando demais? Estou presente demais? Tem algo em mim piorando isso? Ela se ajustava. Recalculava. Tentava outro tom, outra abordagem, outro ritmo. E eu ficava ali, concordando, dizendo que uma hora a Brooke ia amolecer, uma hora ia entender, uma hora ia mudar. Só que eu nunca virei para a Brooke para exigir dela metade desse esforço. Nem metade. Era sempre a Nina que precisava se ajustar. Nunca a Brooke que precisava encontrar alguém no meio do caminho. Eu passei anos me perguntando o que eu precisava mudar. Você nunca perguntou isso a ela. Porque ninguém realmente me cobrava.
Não, ninguém cobrava. E eu não fiquei defensivo porque não dava. Ela não estava inventando nada. Inação ainda é escolha. Eu tinha feito essa escolha repetidas vezes e dado a ela nomes mais bonitos. Eu gostava de me ver como alguém paciente, prudente, pacificador, Não, omissão. omissão, pacificador. Era um nome bonito que eu dava à covardia. Porque cada vez que eu deixava uma interação fria passar sem dizer nada, eu escolhia. Cada vez que eu via a Nina se ajustar de novo e não exigia nada da Brooke, eu escolhia. Cada vez que eu chamava aquilo de dar tempo, quando, na verdade, eu só não queria comprar a briga, eu escolhia. Eu só estava confortável demais para nomear a escolha. Depois da briga. A gente não resolveu tudo naquela noite. Nem perto. Ficamos em pontas opostas do sofá, num silêncio que já não era raiva. Era mais pesado que raiva. Era aquele silêncio que vem depois que a verdade saiu da boca e agora não tem mais como fingir que ninguém ouviu. E foi ali que eu pedi desculpas de verdade. Não do jeito genérico. Não desculpa por tudo ter dado errado. E eu pedi desculpas por cada vez específica em que eu deveria ter dito alguma coisa para Brooke, e não disse. Pelas vezes em que deixei a Nina sozinha naquela dinâmica, porque isso me poupava confronto. Pelas vezes em que eu a tratei como uma adulta que precisava aguentar mais, ajustar mais, entender mais. Simplesmente porque ela era a pessoa menos provável de explodir. Eu precisava ouvir isso desse jeito. Sem maquiagem. E ela ouviu, não minimizou, não aliviou, não fez aquele movimento de consolar quem está pedindo desculpas. Só assentiu e disse que precisava ouvir aquilo exatamente assim. Depois falou que ia passar um tempo na casa dos pais. Não estava me deixando. Não estava encerrando nada. Só precisava de distância daquela situação. Os pais dela tinham estado na festa. Tinham visto tudo. E ela queria ficar perto de gente que entendia o peso daquilo sem obrigá-la a reconstruir a cena do zero. Eu disse que entendia. Levei a mala dela até o carro. Segurei a porta enquanto ela entrava. Não fiz discurso. Não inventei crise. Não tentei arrancar uma promessa na marra. Só fiquei olhando o carro sair da garagem e a casa parecer grande demais de novo. Isso também é escolha. Não piorar. Depois que ela foi embora, eu entrei, parei na cozinha e comi meia sacola de pretzels em pé, às 11 da noite, como um adulto em colapso muito mal organizado. É o detalhe menos importante que eu já contei, e ao mesmo tempo, talvez o mais honesto. Um colega meu vinha deixando barras de cereal na minha mesa a semana inteira, tipo um esquilo preocupado. Eu ignorava. Devia ter comido as barras. Os dias sem a Nina. Os dias em que ela ficou fora foram estranhos. A casa ficou silenciosa de um jeito que fazia tempo que eu não sentia. Não era um silêncio ruim, exatamente. Era pior no outro sentido. Era o tipo de silêncio que te entrega de volta para a própria cabeça. Passei os primeiros dias correndo atrás do trabalho que eu tinha largado. E, lá pelo terceiro dia, peguei papel e caneta. E escrevi uma lista com todos os momentos dos últimos 5 anos em que eu deveria ter dito alguma coisa para a Brooke. E não disse. Eu não mandei a lista para ninguém. Não fiz nada com ela. Eu só precisava ver na minha frente. Precisava parar de chamar de alguns episódios isolados. Aquilo que, no papel, aparecia como um padrão. E era um padrão mesmo. Eu achei que seriam meia dúzia de lembranças ruins. Não eram. Era uma sequência. Uma estrutura. Um jeito inteiro de fugir. 5 anos de padrão. 5 anos de eu dizendo para mim mesmo que estava protegendo tudo, quando, na prática, eu só estava protegendo o meu conforto imediato. Não era memória. Era prontuário. 1,5 semanas depois. A Nina ficou na casa dos pais por cerca de 1 semana e meia. A gente se falou todo dia. Às vezes por bastante tempo. Às vezes só alguns minutos, para saber como o outro estava. Uns 10 dias depois, eu fui jantar lá. Quarta-feira. Os primeiros 20 minutos foram meio travados, e eu entendi completamente. Os pais dela tinham estado na festa. Tinham assistido aquilo tudo. Não sabiam muito bem como me tratar. A mãe dela fez macarrão. A gente sentou. E na metade da refeição era só uma mesa de gente conversando. Ninguém trouxe a festa de volta para o centro da sala. Ninguém precisou. E, pela primeira vez em dias, as coisas pareceram normais sem parecer falsas. Foi a primeira noite em que eu consegui respirar sem me explicar. Uns dias depois disso, a Nina apareceu em casa de manhã, antes de eu sair para o trabalho. Bateu, entrou com a chave, e eu já estava na cozinha, com a bolsa no ombro, prestes a sair. Eu liguei para o trabalho e tirei o dia. E a gente passou o dia só, ficando perto um do outro, sem plano, sem reunião emocional, sem agenda de cura. Só existindo no mesmo espaço sem tensão. Foi o primeiro dia assim em quase 3 semanas. Fizemos café da manhã, andamos pelo quarteirão. Tentamos ver um filme e nenhum dos dois conseguiu realmente entrar naquilo. E, naquela tarde, a Nina me disse uma coisa que eu ainda carrego comigo. E depois dessa frase, nada voltou a parecer inocente. Não foi um grito, não foi ameaça. Foi pior. Foi uma frase calma.
E no segundo em que ela falou, eu soube que ela estava certa. naquela tarde. E eu não estava com raiva da Brooke. Eu tinha encerrado. Eu precisava que você entendesse a diferença. Não era amargura. Não era rancor. Não era castigo. Era fim. Como fechar uma aba que ficou aberta tempo demais. Eu não estava carregando aquilo de um lado para o outro. Eu só tinha decidido em silêncio que não ia gastar mais energia naquela direção. E isso não era ameaça. Não era ultimato. Era só onde eu tinha chegado. E eu disse que entendia. E, dessa vez, eu entendi de verdade. Não como quem pensa ela vai superar. Não como quem traduz limite em pausa. Eu entendi como ponto final. Como uma porta que ela não estava batendo. Só tinha parado de segurar aberta sozinha. Finalmente. Sem legenda falsa. A gente ficou um tempo na varanda dos fundos depois disso. Sem falar muito. E, estranhamente, foi o momento mais confortável que tivemos em semanas. Em algum ponto, a Nina dormiu na cadeira do pátio por uns 20 minutos. Apagou mesmo. Eu deixei. Fiquei olhando e pensando no tamanho do cansaço que uma pessoa precisa carregar para adormecer no meio de um dia assim. Eu não estava em paz. Eu estava esgotada. Quando ela acordou, Aí eu contei o que vinha acontecendo com a Brooke, porque eu tinha escondido quase tudo enquanto a Nina estava na casa dos pais. E a Nina nem tinha perguntado. O que por si só já era uma gentileza enorme. Depois que a Brooke foi para a casa dos avós, eu continuei tentando manter contato. Mandei mensagem, liguei, deixei alguns áudios. No começo ela ainda respondia, irritada, defendendo a própria versão. Ainda convencida de que, de algum jeito, o final podia ser outro. Eu ainda achava que dava pra virar. Só que as respostas foram encolhendo. Primeiro ficaram curtas, depois secas. Depois sumiram. Eu fui até a casa dos avós dela uma vez. Bati na porta. O avô dela atendeu. Foi educado, mas claro. Disse que a Brooke não estava pronta para me ver. Ela nem apareceu. Nem no corredor. Nem na escada. Nada. E ele me passou uma informação. Os avós maternos cobririam os custos da faculdade. E eu pagaria de volta quando pudesse. E você aceitou. Na hora. Eu disse que era justo. Porque era. E disse que eu faria isso. Porque vou fazer. Fiquei aliviado porque a Brooke não ia ficar sem saída. Mas ficar naquele alpendre recebendo essa notícia pela boca do avô dela, em vez de ouvir da minha filha, teve um peso muito próprio. Não era briga, era distância. E distância, às vezes, dói pior. Você já não falava com a filha. Falava com a porcaria da dor. E eu fiz uma coisa de que não me orgulho. Tentei ligar de outro número algumas vezes depois disso. Não adiantou. Ela não atendeu. Aí, umas 2 semanas e meia depois da festa, a Brooke me ligou. Eu atendi no primeiro toque. a última ligação. Você nunca me priorizou. Nunca. Sempre foi a Nina primeiro. E essa sua disposição de lutar pelo seu casamento agora só prova uma coisa. Você nunca tentou de verdade com a minha mãe. Foi por isso que aquele casamento acabou. Ela falou quase a ligação inteira. Disse que eu nunca tinha colocado ela em primeiro lugar. Que eu sempre escolhi a Nina. Que a minha disposição de continuar lutando pelo meu casamento atual provava que eu nunca lutei de verdade pelo casamento com a mãe dela. E eu tinha muita coisa para responder. Muita. Só que aquilo não era uma conversa. Era uma entrega. Ela queria soltar a versão que vinha montando na cabeça, deixar tudo na minha mão e ir embora. Eu falei. E encerrei. Foi isso. Ela disse que tinha acabado. Que tinha terminado de falar comigo. Que tinha terminado com tudo aquilo. Desligou. E me bloqueou em tudo. Foi a última vez que a gente se falou. E o padrão está inteiro aí. Ela tentou culpa. Tentou dinheiro. Tentou reescrever o divórcio. Quando nada funcionou, virou mártir. Padrão puro. 6 semanas depois. Já faz umas 6 semanas desde aquela ligação. E, hoje, é aqui que as coisas realmente estão. Eu e a Nina estamos bem. Bem mesmo. Passar por uma coisa dessas juntos. Daquelas que acabam com um casamento se alguém cede no lugar errado. E sair do outro lado na mesma direção muda a estrutura inteira. Tem menos neblina agora. Menos conforto covarde. Menos espaço para fingir que neutralidade resolve alguma coisa. A gente sabe onde pisa. O chão ficou mais duro, mas ficou firme. E o meu negócio começou a reagir. Entraram 2 contratos maiores no último mês. Se isso continuar na direção em que está indo, eu devo começar a pagar os avós da Brooke antes do fim do ano. E eu vou pagar. Aquela dívida não me senta bem. Não só pelo dinheiro. Pelo que ela representa. E eu continuo sem abrir essa porta. Contínua. Eu sigo bloqueada em tudo. Os avós dela passaram algumas atualizações por um contato em comum da família. Pelo que sabem, ela se instalou na faculdade e está indo bem. E eu fico sinceramente feliz com isso. Eu não estou aqui torcendo para que ela desabe só para validar o meu lado. Ela é minha filha. Eu amo ela. Ela escolheu o silêncio. E eu não vou arrombar uma porta que foi fechada por dentro. Porta fechada não abre no ombro.
só quebra mais coisa. E tem uma parte disso tudo que eu precisei encarar com honestidade. Eu não culpo a Brooke por completo pelo que ela virou dentro dessa história. Ela perdeu a mãe aos 15 anos. Do nada. Sem aviso. Isso importa. Muito. Parte da frieza dela com a Nina vinha de luto real. De dor de verdade. Não era só ego. Não era só senso de direito. Mas em algum ponto o luto deixou de explicar tudo. E eu continuei usando isso como explicação total porque era mais fácil do que intervir. Dor explica. Não autoriza. Exato. Eu deveria ter tido conversas difíceis com ela anos antes. Deveria ter dito, com todas as letras, que a Nina não podia virar alvo daquela dor. Eu não fiz isso. Isso é meu. E eu também precisei encarar a outra versão da história. A versão em que eu imagino a Brooke com 15 anos, recém-saída do funeral da mãe, e eu dizendo que ela precisava tratar melhor a nova namorada do pai. E eu entendo porque eu não fiz isso naquela hora. Entendo mesmo. Aos 15, dá pra entender. Aos 18, já mudou. Mudou. 15 virou 16. Depois 17. Depois 18. E, em algum ponto, o luto deixou de cobrir o comportamento inteiro. Só que eu continuei cobrindo, porque era conveniente para mim. Só que o discurso na festa não foi luto transbordando num momento fora de controle. Não foi impulso. Não foi acidente. A Brooke olhou para Nina e escolheu cada palavra. Ia esperar que a minha esposa engolisse aquilo e ainda pagasse a faculdade como se nada tivesse acontecido. Isso dizia muito sobre o que a Brooke achava que lhe era devido. Como se certas pessoas tivessem que ficar. Sempre. Isso. Como se algumas pessoas fossem obrigadas a continuar aparecendo, não importa como fossem tratadas. E eu não digo isso com amargura. Digo com clareza. Porque tem coisa que só fica nítida quando neutralidade acaba. Quando toda escolha aparece. Quando toda omissão finalmente ganha nome. Eu passei 5 anos vivendo na névoa do talvez se resolva. E tinha até esquecido como era decidir alguma coisa e sustentar a decisão até o fim. E quando contou, você sustentou. Sustentei. Tarde. Mas sustentei. A porta, do meu lado, continua aberta se a Brooke um dia quiser atravessar. Isso não vai mudar. Eu sou o pai dela. Isso não desliga. Mas eu também não vou morar no corredor esperando ela voltar. A Nina está aqui. Nós estamos bem. E aquilo que eu passei 5 anos meio protegendo, meio evitando nomear, eu finalmente assumi quando realmente importou. Melhor tarde, eu acho. O Kyle não vai ganhar troféu de pai do ano por ter deixado tudo apodrecer tanto tempo. Nem ele acha isso. Mas, quando chegou a hora que realmente contava, ele não dobrou. Não jogou a esposa embaixo do ônibus para comprar paz barata. Não implorou diante de uma porta fechada. Muita gente teria cedido. Ele não cedeu. Então eu quero saber, ele fez certo? Ou esse é o tipo de decisão que vai perseguir ele para sempre? Comenta aí. E se inscreve.